10h31, já estamos aqui no estúdio com Masashi. Bom dia, pessoal. Masashi, tatuador. E com a Carol. A Carol é a assistente do Masashi. Assistente e esposa, né, Masashi? Isso mesmo, minha assistente. Sem ela não faço nada. Olha, o Masashi, né? Ele tem essa cara de mal aqui pra vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, né? Hoje ele tá fingindo que tá com cara de bonzinho, né? Mas então, ele é só esse jeitão aqui, nada, né? Eu sou bonzinho, todo mundo sabe disso. É isso aí. E aí, Masashi, conta pra gente como que... vamos começar, né, falando de como que você virou tatuador, né? Porque você é tatuador há 26 anos. Não, 20 anos. Não, 20 anos. 20 anos, isso. 20 anos. E aí, antes disso, como que foi a decisão de ser tatuador? Porque você precisa ter o dom para fazer os desenhos, para reproduzir os desenhos. Sim, né? No começo eu trabalhava normal, tinha um emprego normal. E eu queria sair da área hospitalar até que eu trabalhava. E comecei a fazer tatuagem com os amigos junto, mas foi no intuito de ter uma profissão no começo. Depois o amor foi vindo conforme a carreira foi vindo, assim, mas nada específico assim na época. E nessa parte, por exemplo, né, dos desenhos, isso já vinha desde quando você era criança? Você sempre gostou de fazer pinturas, sim, né, desenhos Eu só tirava nota boa em educação artística, marca. Não, é verdade. Eu tirava nota boa em educação artística. Essas coisas eram bom, assim, na época, assim. Eu sempre fui escalado pra fazer essas coisas aí, dava certo. E aí, como que foi que você, por exemplo, porque a arte, né, principalmente a japonesa, né, sim, é um pouco diferente da arte... a nossa arte aqui, né? Então ele tem vários estilos, né, de tatuagem também, onde você reproduz. Na verdade, a especialidade do Masashi é em tatuagem tradicional japonesa, tá? E eu queria só que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que é essa tatuagem tradicional japonesa, né? Qual que é a diferença de uma tatuagem... Como que a gente fala? Digamos, uma tatuagem de outras comercial, vertentes. A tatuagem japonesa, na verdade, ela é uma tatuagem que é feita de uma forma mais intimista, assim. Os estúdios são mais privativos. Existe aquela forma mais tradicional japonesa de se trabalhar, assim. Trabalha com mais cautela, paciência. Os desenhos são reproduzidos, desenhos de pinturas japonesas antigas. E o Ukiyo-e, aquelas pinturas bem antigas do período Edo. E tudo isso é reproduzido em pele hoje, na verdade, né? São desenhos antigos, pinturas antigas, de pintores antigos. E tudo isso é reproduzido na pele hoje, só que de uma forma... O atendimento é diferente, tudo é diferente. É uma forma mais japonesa de se trabalhar mesmo. A pessoa tem que ter mais paciência, a forma de atendimento já começa diferente a partir daí, já da primeira conversa que a pessoa tem com a gente. As tatuagens, os desenhos são desenhos mais agressivos, na verdade. Muitos deles são trabalhos que cobrem o corpo, basicamente o corpo todo, assim, né? Os trabalhos que eu faço. São trabalhos de proporção muito grande, na verdade. Trabalhos japoneses. Que eles não são muito minimalistas, né? Por exemplo, aqui, quando você vê outros estilos de tatuagem... Você vê muitas pessoas que, por exemplo, querem fazer a tatuagem, fazem tatuagens pequenas, né? Sim. E é diferente da tatuagem japonesa, que até vou pedir para a produção colocar algumas imagens aqui na tela, porque são desenhos, são artes que cobrem praticamente o corpo todo, né? Para você que está nos assistindo pelo YouTube, aqui no estúdio, na tela do estúdio, a gente colocou aqui algumas imagens de alguns corpos que, na verdade, eu imagino que são... não são os trabalhos do Masashi, mas são trabalhos que são feitos lá no Japão, principalmente. E, normalmente, os corpos, né, quem tem esse tipo de tatuagem lá no Japão, a maioria
são os mafiosos que são os conhecidos como os yakuzas. Nem todos. Hoje né? em dia tem muita gente que é da população civil mesmo, normal, esse pessoal, que eles têm. O Japão deu uma aliviada, né? Até uns anos atrás aí tinha uma proibição, até eles estavam querendo impedir os tatuadores de tatuar, né? Acho que eles conseguiram, se eu não me engano eles conseguiram, acho que essa autorização, né? Aquela coisa meio... O japonês que tem tatuagem ainda é meio visto como furioso, assim, aquela coisa meio marginal ainda. Como qualquer lugar do país, né? No mundo, né, na verdade, né? Sim. Ele não deixa de ser marginal a tatuagem. Hoje em dia deu uma amenizada, eu tenho certeza disso. Eu não conheço o Japão ainda, nada, mas eu tenho certeza que deu uma amenizada pelos contatos que eu tenho lá das pessoas que moram lá, que eu conheço. Tatuadores também. Graças a Deus deu uma boa aliviada. Aqui no Brasil ainda tem também, mas... A grande parte da população, principalmente a gente vê que Nihonjin, o pessoal japonês mesmo, eles olham meio, ainda com um pouco que meio... mais... Nada, existe ainda o preconceito, estereótipo, né, da tatuagem, principalmente quando ela cobre boa parte do corpo. Por exemplo, né, aqui no Brasil, se eu fizer uma tatuagem... Eu vou fazer, mas tenho certeza que meu pai não vai gostar, né? Então, porque assim, meu pai é bem tradicional, japonês, então com certeza ele não ia gostar que eu fizesse uma tatuagem, né? Mesmo eu já com 40 anos, entendeu? Então, por quê? Porque ele ainda é da geração, né, que veio com essa cultura de que tatuagem é algo que você maltrata o corpo, que você marca o seu corpo, e você marca o seu corpo pra sempre, né? Sim. Por exemplo, Masashi, tem algumas perguntas aqui, principalmente lá no Japão, né? Que lá, por exemplo, casas de banho, dependendo de lugares que você vai, você precisa cobrir. Na verdade, né? Você nem entra, né? Tem placa. Proibir entrar de pessoas tatuadas. Com tatuagem, né? E a tatuagem lá no Japão, ela se chama irezumi. Né? Irezumi. E eles falam, né? Por exemplo, se você tem tatuagem pequena, você consegue cobrir. Aí você coloca lá um esparadrapo, alguma coisa que cubra a tatuagem pra você entrar num clube, na piscina, entrar naquelas casas de banhos, né? Que são as casas que tem ofurôs. Mas muitas vezes você acaba nem conseguindo ir, dependendo do tamanho da tatuagem. Eu teria que usar uma roupa de neoprene se fosse com minhas tatuagens. Assim, a maioria do pessoal que frequenta o meu estúdio, assim, que tatua comigo, é fechamento de corpo, braço, então é bem complicado. Tem gente, por exemplo, lá no Japão, que tinha que ir, por exemplo, de manga comprida na piscina, ou até mesmo na praia. É que na praia não tem como proibir, mas as pessoas... acabam olhando você com uma forma meio de... Aqui no Brasil acontece isso, tá? Bastante. Isso não só vindo de japonês, brasileiros também. E aquela coisa que eu falei pra você, assusta. Aquela armadura, todo mundo acha que isso é mal, aquela coisa, mas na verdade não tem nada a ver, é totalmente artístico a coisa. São reproduções de pinturas antigas, de artistas antigos, pintores, que são colocados na pele da pessoa hoje. Muita gente usa como uma armadura, você pode ter certeza. Eu percebo isso. Então, é aí que eu queria chegar, né, nessa pergunta, Masashi. Por exemplo, uma pessoa que toma a decisão de fazer uma tatuagem, ela chega no seu estúdio sem nenhuma tatuagem, ela vai fazer a primeira tatuagem. Normalmente, por quais motivos ela chega lá pra fazer uma tatuagem? A maioria é estético. A maioria. Não tem significado, não é nada do tipo. E a maioria que chega confia já. Já chega, conversa, vê. Não vem nem com desenho na cabeça, pessoal. A grande parte que me procura não chega nem com desenho. Vem com uma base. Eu quero uma divindade com umas flores assim, mais ou menos, e o resto pode ficar com você. O restante... Então, no final das contas, o pessoal que procura é mais estético mesmo. A grande parte, eu percebo, homens, muitos deles... É uma armadurinha, viu? Eles buscam aquela coisa meio que de mostrar que a pessoa é meio... É uma forma de defesa, né? Uma forma da pessoa demonstrar, né? Ou mostrar algo que ela não é por dentro, né? Muitos deles. Ou não, né? Ou tá tentando se mostrar agora. A pessoa se soltou, fala, agora minha vida vai ser isso e
acaba fazendo uma tatuagem. Tem alguns significados, assim, algumas pessoas que vão, assim. Tem histórias, lógico que tem. Mas a maioria é estético. A maioria é estético, sim. Então, né, as pessoas que vão por estética, tem pessoas que vão por significados, né? Raro. Ou querem fazer homenagem, né? É raro. Na tatuagem japonesa comigo é raro. A maioria é estético. Porque aí, normalmente, quando são homenagens, acabam sendo outros estilos. Outros estilos que de se tatuagem. faz na minha casa, lá no Pocket também faz. Mas no caso não sou eu o encarregado disso. E tem um outro motivo muito interessante, né, que o Masashi comentou comigo, né, antes da gente vir pro programa, que são pessoas que elas fazem a tatuagem por autoflagelo. Que elas querem fazer a tatuagem porque elas querem esse sofrimento, sentir a dor da tatuagem. Eu não digo nem autoflagelo. Muita gente às vezes são sessões que as pessoas têm que tatuar comigo. São tatuagens muito grandes, doloridas, demora horas, dias, anos até. Tem tatuagem que tá demorando anos pra mim terminar. Então assim, muita gente às vezes vai descontar algum problema lá no estúdio, você percebe. Pô, Fábio, ô Masashi, você tem algum horário? Liga pra Carol. Por quê? Ah, eu tô meio de saco cheio hoje, tava a fim de sentir dor. Vou aproveitar, vou fazer uma sessão com você. Acontece muito isso. Isso acontece frequentemente, assim, ó. É muito comum. Pra gente é bom, de certa forma, assim, né? Mas o pessoal faz isso. É um certo autoflagelo. Eu mesmo, quando vou tatuar, eu peço pro Kinshu me tatuar. É porque, geralmente, eu tô meio pilhado. Eu falo, faz. Aproveita que eu tô meio pilhado e já vamos sentir dor já hoje. Funciona, viu? Funciona. Pelo menos pra mim funciona. Pra muita gente funciona. A tatuagem japonesa é bem agressiva. Então, assim, a pessoa vai pra... Tem que estar disposta mesmo. É diferente. O processo é diferente. É mais dolorido, é mais pesado. A pessoa tem que ter paciência, disciplina. É uma tatuagem que ela é mais forte, né? A imagem é mais forte. Até a pintura, ela não é tão suave, né? Sim. Eu imagino que no corpo, na hora que agressiva. você tá fazendo também, deve agredir muito mais do que a tatuagem comum. As pessoas em média, uma tatuagem comum, um tatuador ele fica em média de 8, 10 horas trabalhando numa pele. Eu não fico esse tempo todo, as pessoas não aguentam ficar tanto tempo assim. Em média de 2, 3 horas, 4 horas eu fico. Mas a pessoa já tá no limite. Chega a cair a imunidade, a pessoa fica bem fraca. E é um processo longo, dolorido e tem que ter disciplina. A pessoa desmaia, alguns casos. Nada absurdo, ou um caso ou outro, mas acontece de ter uma resistência baixa. Eu falo que não é pra qualquer um esse tipo de tatuagem. E justamente por isso que a gente é mais seleto na hora de escolher as pessoas que vão tatuar. As pessoas que vão procurar tatuagem japonesa têm que estar dispostas. Não é só pagar pelo preço. A pessoa tem que estar disposta, sentir dor, tem que ter uma resistência, tem que ter disciplina pra estar aparecendo lá sempre. O processo é diferente, é bem diferente. Então, antes, né, de você, na hora que você recebe um cliente, meio que você acaba fazendo uma sessão de terapia ali, pra você entender o motivo que a pessoa... Tem que conversar com a pessoa, tem que ver se a pessoa tá disposta pra aquilo. Se realmente ela quer fazer aquilo, porque aí você coloca ali na mesa a realidade, né? Quanto tempo vai demorar, a dor que ele vai sentir. Você tem que falar, tem que deixar bem claro tudo que vai acontecer. As pessoas que procuram, elas sabem disso. E hoje, depois de tanto tempo, assim, trabalhando com isso, nessa área, assim, eu não digo nem especialidade, assim, eu falo assim que eu me trabalho só com esse tipo de coisa por questão até de cultural, eu acho, né, da minha família, tal, meu pai mesmo, me ajudou a... Mas o pessoal que procura esse tipo de tatuagem, ela tem que estar bem disposta, tem que ter disciplina e tem que estar disposta a sentir dor também. Então assim, a gente conversa muito, hoje em dia eu não pego qualquer... Não, eu tenho que selecionar as pessoas que vão tatuar. E eu comecei a mudar um pouco isso agora. Porque eu vi que tem muitos que começam e não continuam, justamente por questão de dor, muitos. E por questão financeira também, depois dessa pandemia, tudo que aconteceu, o pessoal também deu uma segurada. Aí acaba perdendo o ritmo. É igual treino, atividade física. Você chega uma hora que você começa... Se você não mantém aquela frequência, você chega uma hora que você dá uma desanimada, né? E pra voltar depois...
Mas pra fazer tatuagem japonesa tem que ter essa disciplina. Se não tiver, é o que eu sempre falo pras pessoas, até é grosseiro eu falar isso. Mas é verdade, nem me procura. Se você não tá decidido, não tem disciplina pra continuar, até questão de okane mesmo, a pessoa tem que se programar mensalmente, semanalmente. O okane que ele falou é dinheiro, tá, gente? Então, é que nada, né? Essa tatuagem, né, do estilo que o Masashi faz, que é a tradicional japonesa, ela é uma tatuagem que é um investimento que Exige você faz disciplina. ali no seu corpo, tem que ter disciplina, porque, Principalmente. né, são várias sessões e a cada sessão vai muito do que o cliente aguenta, né, de tempo, de dor. E são sessões que às vezes vão de até 10, 15 sessões, né? Dependendo do Até tamanho mais, da até tatuagem. Mais, 30, 40, depende do tipo. 2 anos, 1 ano, alguns casos. Depende muito da frequência, depende muito da resistência à dor que cada um tem. O linear de dor de cada um é diferente, não tem como eu programar. Uma pessoa chega pra mim e fala assim, quantas sessões você vai gastar pra fechar meu braço? Depende muito, Maica. Não tem como o linear de dor é muito diferente, o tempo, a disciplina da pessoa também conta, como eu te falei. A perseverança que a pessoa tem pra poder ter aquilo, a pessoa tem que estar disposta mesmo. E vai ter que reservar o tempo dela. Qual Ela que é vai a perder o parte dia. do corpo que as pessoas sentem mais dor? Todas. Todas, não tem. Não tem? lugar Nenhuma que parte, por exemplo. Não, eu falo que todas. Tem lugares que dói mais, né? Costela, sovaco, essa parte pé, interna, costas. Mas tatuagem japonesa, ela dói em qualquer lugar. A pessoa que vai fazer, ela tem que estar disposta. Tem que estar disposta. Mas muita gente faz, é bem... E a tatuagem, normalmente, ela é no seco, sem nada. Não usa nenhum tipo de anestésico, é proibido isso, né? Então a gente usa, vai no seco. E tem que ser. Eu acho que tem que fazer por merecer. No pain, no gain, né? Sem perda, você não ganha. É uma outra coisa interessante, né, que o Masashi falou, que, por exemplo, existem muitas pessoas que fazem a tatuagem e depois de um tempo, elas não querem a tatuagem, não querem por algum motivo, ou... E justamente por isso que eu faço tatuagem japonesa, que é um tipo de tatuagem que as pessoas não se arrependem. Pelo menos, pelo que eu vejo, se arrependem quando fazem com algum tatuador que não é especialista nessa área, por exemplo. Que é como eu falei, pra fazer tatuagem japonesa, a pessoa tem que ter uma especialidade, ele tem um foco, um estudo, já tem que ter, se tiver uma vivência de cultura igual eu tive, isso me ajudou muito. Mas a pessoa tem que estar bem ali, preparada ali mesmo. Querer mesmo, assim, como eu falo sempre, por isso que eu deixo bem claro, vai me procurar, tem que estar disposta. Não é nada absurdo, eu falando assim, as pessoas vão falar, meu Deus, eu não vou tatuar. Não é isso, é suportável sim, tá, pessoal? Não é nada insuportável. Todo mundo tatua, mulher, homem. Meu público, a maior parte é homem. Mas muita mulher tatua, muito homem tatua. O linear de dor não existe aquele negócio de mulher aguentar mais, homem aguentar mais. É igual. Sempre falo também, quero deixar claro isso, pessoal. A mulher nasceu pra ter filho e aguentar mais. É igual. Tem muita mulher que aguenta, tem muito homem que aguenta. E como eu te falei, tatuagem japonesa, pelo fato de ser muito agressiva, a pessoa tem que estar... A pessoa aguenta. Então, assim, falam não é que as mulheres, elas são mais fortes pra dor do que os homens, né? Pelo que eu vejo, é igual. É igual. É igual. Pra mim, pro meu trabalho, é igual. Na verdade, eu até vejo o contrário, tá? Assim, a maior parte... Pelo público ser homem, né? A maior parte no meu público. A gente tem uma pergunta. Sim. Bom dia, capital no Japão. Uma pergunta para o convidado. Quando começou o interesse dele para ser tatuador de renome? Wilson Roberto Senícola, bairro Vila Basileia, capital São Paulo. Feliz Dia das Mães para todos os ouvintes e mães e pães no dia de hoje. Quero participar do sorteio. Bom dia. Oi, Wilson. Tudo bem? Wilson, é assim, eu comecei por questões de necessidade. Na época não era nem... Hoje em dia o pessoal procura muito por questões de lifestyle, tentar viver um lifestyle de tatuador, tudo. Eu não, na época eu fui por questões até de emprego mesmo. Ter uma profissão. Eu comecei tarde, comecei com 26 anos.
E eu queria sair da área hospitalar, que eu trabalhei durante 12 anos. Análise de faturamento. Eu queria sair fora disso e comecei a fazer tatuagem. Aí comecei a pegar amor, graças a alguns amigos que são hoje famosos, Tuzinho, Guinho, pessoal que me ajudou a entrar nessa área. E me conduziu de uma forma bem maloqueira, bem coisa de moleque mesmo na época. Eu tinha 26 anos, tudo, mas... Como eu falei, eu comecei até tarde, eu acho. Mas foi assim. E a tatuagem tradicional japonesa você aprendeu com quem? Então, na verdade, é o que eu falo sempre. Eu vou até te corrigir, assim, Mike. Eu faço tatuagem japonesa. Não é tão tradicional a minha tatuagem. A base é tradicional. O fundamento do que eu faço é tradicional. Seria até ofensivo falar que é tradicional o meu trabalho, porque não é totalmente. Eu faço tatuagem japonesa de uma forma um pouquinho mais contemporânea, usando a base da tradição. Eu uso o que tem de tradição ali, respeitando muito a questão do movimento da tatuagem japonesa. Tem aqueles tatuadores que fazem tatuagem tradicional aqui no Brasil. Eu lembro, desculpa. Você até falou que a tradicional mesmo, ela é feita com o tebori, que não é com a maquininha, não, com né? máquina também. Mas a estética dela, ela tem essa estética mais... o desenho mais sólido, assim, não tem tanta sobreposição, tem os detalhes, adereços. O meu trabalho ele é um pouquinho mais simples que isso, na verdade. Então ele não chega a ser totalmente tradicional. Ele vem da raiz da tatuagem da cultura japonesa toda, os significados, a montagem, a questão dos elementos, flores, as divindades, os guerreiros que eu coloco. Tudo isso é montado numa forma bem tradicional. Significativo, tudo as flores certas, na estação certa, com o elemento certo. Só que a estética mesmo, tradicional mesmo, ela é um pouquinho mais profunda, assim. O meu trabalho é um pouquinho mais... Por ser brasileiro também, eu sou brasileiro, eu não sou japonês, nascido no Japão. Nasci no Brasil, então assim, a minha vivência cultural é com a minha família. Meu pai, graças ao meu pai, seu Zé, me ensinou muita coisa. Em questão de significado, de máscaras, algumas coisas que eu via meu pai desenhando quando era pequeno, coisas assim. E isso influencia também, eu acho, que na questão de eu fazer esse tipo de desenho hoje. E, por exemplo, aqui no Brasil, você já recebeu algum cliente que tenha pedido pra você fazer uma tatuagem tipo essa que a gente tá vendo na tela, Sim. que é um bodysuit, Sim. né? Que você fala que é como se fosse um fechamento do corpo. Eles falam, no Japão eles chamam de horimono isso, né? O hori, o ato de perfurar a pele. Mono de kimono, eles falam que é um kimono de perfuração, de tatuagem, no caso. Um kimono tatuado no corpo. Ele forma o desenho de um kimono. As medidas, padrões de uma tatuagem japonesa, ela segue as medidas de kimono. Aquele 3/4 até embaixo, aquele que vem até aqui. É meio mais técnico isso, mas... Sim. Ele é um kimono mesmo, de perfuração de tatuagem mesmo, assim, a tatuagem japonesa. Então ela veste o corpo todo. Que seja uma manga, uma perna, o bodysuit ele já veste tudo. Eu tenho bastante pessoal que tatua comigo, assim, amigos, clientes. Em andamento, inclusive, né? Em andamento, muitos. Meu cunhadinho tem o corpo fechado, deve estar ouvindo aí. Tem o corpo inteiro fechado, várias pessoas têm. Vários amigos estão ouvindo aí. Mas corpo inteiro igual a gente viu aqui, assim, ali. ó, igual na aqui, tela. Esse aqui é o Celso, amigo meu. Ele começou a fazer um backpiece, que é só a parte de trás, aí começou a fazer a parte da frente. Esse trabalho é meu mesmo. Os elementos japoneses, colocados de uma forma correta. A gente tenta fazer o mais... É o que eu falei, eu não sou um japonês totalmente tradicional, eu não nasci no Japão, eu sou brasileiro. O que eu sei, eu tento passar pra pele, assim, o que eu consigo, respeitando a cultura sempre, né? Na verdade, o tatuador, ele, né, nada mais é que um artista, só que um artista que faz, né, a sua arte nos corpos. Sim. Porque não é qualquer pessoa que consegue reproduzir uma arte assim no corpo, igual a gente tá vendo aqui. Michael, vou ser honesto com você, eu considero o tatuador mais um artesão do que um artista, na verdade. Isso eu ouvi até um tatuador falar isso, um tatuador famoso, e é verdade isso. O tatuador ele é mais um artesão do que ele é um artista, na verdade. Ele pega uma pele ali e tá esculpindo, como se fosse uma madeira ali, praticamente.
E os desenhos são feitos direto na pele, o que eu faço, né? E tem Tudo gente. que você E a vê é pele feito direto na também, pele. de cada pessoa, ela é diferente. É. Tem gente que tem a pele mais firme, tem gente Sim. que tem a pele um pouco mais Sim. flácida. É. E aí, pra cada parte, Sim. é A mulher uma tem a pele técnica mais que você tem sensível, a que gente colocar. Tem que tatuar de uma forma mais leve, assim. Tudo bem que na questão tatuagem japonesa não existe isso, mas é o que eu falo, a gente tem que dar aquela... A gente tá no Brasil, né? Tem que dar aquela aliviadinha, né? Não Ó, tem por jeito, exemplo, você- esse cliente aqui que fez essa parte, as costas todas, ó, Sim. pra vocês que estão nos ouvindo e não estão nos assistindo, a gente tá vendo uma imagem aqui onde a pessoa ela tem uma tatuagem que ela cobre as costas inteiras, ela cobre, né, a parte nuca dos até a glúteos coxa. até a coxa. Uma pergunta, a parte da frente também é inteira? Ainda não. Mas Ele vai ainda não fazer? voltou. Provavelmente ele volta pra fechar a frente. Aos poucos o pessoal vai voltando, não fica só nisso. Parece que se torna, não digo um vício, mas a pessoa quer ver mais completo aquilo, aquela roupa, né? E quando é um bodysuit de fechamento, fecha tudo, né? Então, aos poucos o pessoal, é o que eu falo, o cliente deixa de ser cliente, ele acaba se tornando amigo. Porque ele cria um vínculo comigo, assim, não tem como não criar. São anos de frequência semanal, mensal. Então demora, é um processo lento. Tem alguma parte do corpo que se, por exemplo, o cliente chegar pra você e falar assim, eu quero tatuar lá. Um genital, por exemplo. É. Eu tatuo. Então não tem nenhuma parte do Não. corpo que você vai Eu nunca falar, tatuei, não, tá? eu não costumo tatuar Não, partes tatuo. íntimas. Eu não gosto de tatuar rosto e mão, assim, essa parte de baixo, assim, dos dedos. Pescoço, eu não gosto muito de tatuar. É uma área que em tatuagem japonesa não se faz muito, mas na parte mais tradicional. O fato de eu não fazer totalmente tradicional, eu acabo tatuando, mas eu não gosto muito, não. Tá, mas Rosto, aqui essa no parte- Brasil, a maior tatuagem de corpo que você fez é essa aqui que a gente viu um pouco antes. Não, tem Você várias. já fez alguém com Sim, o corpo todo corpo igual todo. na imagem, Sim. nessa Se vocês imagem que a entrarem gente lá no vê? Instagram, vocês vão ver bastante coisa lá do Pocket, no meu lá, vocês vão ver. Tem bastante coisa. Fechamento total, full. Que fecha De manga, braço, braço, peito, perna, a área do genital em volta. Tem vários. Semanalmente. Assim, é frequente isso. É praticamente todos os dias. Inclusive é bem a comum gente pra até mim isso. recebeu algumas imagens do Masashi, né, onde tem algumas fotos que as pessoas estão com a parte da genital também As tatuada. costas, né? Mas a gente não mostrou aqui, né, a gente até colocou uma tarja melhor. aqui, porque é tudo. É, tudo. É tudo. Aquelas tatuagens lá não são as minhas, mas nunca tatuei em genital, mas eles têm essa coisa de tatuar. Aqui é bem difícil, pra ser honesto, nunca me procuraram pra isso. Mas se vier, eu tatuo também. Não tenho muito tempo ruim, não. Sou bem seguro. E, por exemplo, disso. mulher, a parte, assim, mais... Você já tatuou alguma... Então, o fato de eu tatuar... Em algum lugar, assim, tipo, atípico? Então, mas o fato de eu fazer tatuagem japonesa já é atípico. Então acaba saindo tudo, é o que eu falo. Às vezes as pessoas no começo, elas chegam mais envergonhadas, chegam mais acanhadas. Na primeira sessão tem que tirar a porque roupa. ela tem que tirar a roupa toda, ou mas dependendo do lugar que ela vai fazer. Mas conforme o tempo vai passando, a pessoa vai vendo, chega uma hora que a pessoa já tá lá, arranca a roupa, deita, é bem comum isso. Então assim, não tem nada... Tatuagem japonesa, ela já é bem radical, assim, o pessoal tatua várias áreas, seio, a parte daqui da axila, então assim, virilha, a parte interna, ânus mesmo, essa parte do bumbum aqui atrás, aqui, é tudo tatuado, então assim... É mesmo? É. Homem e mulher, tá? Homem e mulher. Se você for fazer algo assim mais... Chegando próximo do tradicional, uma coisa mais fechamento assim, é um negócio... Por isso que eu falo que tem que ter disciplina. E as tatuagens, normalmente, elas têm bastante cores ou ela é mais predominante sempre preta? Não é uma regra, tá? Ah, O meu tá. trabalho, ele é mais preto e cinza. Eu trabalho com mais preto e cinza, poucas cores, um pouco de vermelho. Uso cor sim, mas não é o meu forte. Eu prefiro usar o preto e cinza, um pouco de vermelho e no máximo isso. Mas normalmente vai muita cor em tatuagem japonesa. É o que eu falei, tem
tem as vertentes, tatuagem japonesa, e tem aqueles que fazem o lado mais tradicional. Aqui em São Paulo tem os tatuadores que eu respeito, que são mais tradicionais, seguem bem a tradição. Até a forma de fazer, oven enca, aquela coisa bem... E... por exemplo, na hora que você tá tatuando, a pessoa pede a música que ela quer ouvir, não. ou é o que você quer ouvir? DJ de tatuador é a maior furada que você pode ser, viu? Não pode ser, você tem que deixar o tatuador ouvir o que ele quer, meu. Não tem essa. DJ de tatuador é mó furado, você vai desinspirar o cara. Tem que deixar o tatuador livre lá, meu. E o pessoal de preferência mudo. É verdade isso, a pessoa tem que estar focada ali, a gente tá muito focado. Não, tem que estar concentrado, Tatuagem porque japonesa, ali eu falo. qualquer erro que você faz... Apesar que não é É. assim, tá? É o que eu falo, eu tô na mesa ali, na maca, tatuando meus amigos ali, acaba conversando, é aquela farra, né? Não tem jeito. Não, sim, mas a concentração Mas ali... quando eu preciso de uma concentração, ó, fica quietinho aí, vamos lá, meu. Mas é assim, é bem legal, é bem legal. Inclusive eu vou fazer em você, né, Marca? Aham. Aí seu pai já te... Não, calma, Pai dela. isso ainda está em estudo. Mas a família japonesa é bem complicada, que é normal isso mesmo. Não, eu falo A minha porque... não é não, a minha é de boa. A minha família é irmã, perfeita. ela fez, né, já há muito tempo atrás, inclusive foi lá no Japão, uma tatuagem com, na verdade, foi uma escrita, mas teve que fazer num lugar que meus pais não vissem, que tinha que... Ela fez até aqui, assim, sabe, onde o sutiã Mas isso é tampa. normal, todo mundo É, esconde a primeira então. tatuagem dos pais, assim, né, eu acho. Eu escondi, todo mundo esconde, eu acho. Hoje em dia não, né, minha família é de boa, agora... Mas Olha, nunca tem uma tive esse problema, pergunta não. aqui, Masashi, que veio no chat, olha. O que é a tatuagem de uma ranha representa? O que seria, Ranha é aquela seria uma máscara. ranha? Tem aquela máscara, né, do teatro no, aquele com um chifre que o pessoal fala que é o capeta, que é uma das coisas que eu mais tatuo. Sim, o pessoal gosta disso. Eu acho que também As costas daquele rapaz que você mostrou. você viu é uma ranha. É uma Ah, máscara do sim. teatro japonês, que é... Essa. Tem gente que fala, é proteção, é aquilo. Não, tem toda uma história ali. É simplesmente uma máscara do teatro que é colocada na pele das pessoas e tem gente que fala que é proteção, mas Evolução também. tem os seus significados, evolução espiritual, algumas coisas ali. Tem uma lenda por trás, né? Sempre. Mas nada, a tatuagem japonesa o pessoal acha que é muito complexo. A questão significado não é tanto assim, não. Pelo menos pra mim eu não vejo assim tanto. As flores, eu ouvi você falando do cravo antes até, dos Dos japoneses. Dia das Mães. Tem as flores, a sakura, a momiji, então coisas que representam o Japão ali com a estética de tatuagem japonesa, que eu falo que é mesmo. Mas assim, significado mesmo assim, no geral, a coisa é bem... A Hania mesmo é simplesmente algo que o pessoal agrada, pelo que eu percebo. Aqui no Brasil agrada, o pessoal fala, é proteção pra tirar coisa ruim. De certa forma né? O pessoal vê aquele negócio lá com chifre, o pessoal já sai Assusta, correndo, né? assusta, né? Não, exatamente. Ela tem toda uma história por trás da mulher ciumenta que... Então, normalmente, o cliente que chega lá querendo fazer uma tatuagem japonesa, é meio que é como se fosse quando você vai num restaurante japonês e você deixa o chefe, a gente chama de omakase, né? Omakase. Que é o chefe que faz o show dele ali, De certa forma né? E aí a tatuagem, da mesma forma, o cliente chega lá, ele até pode falar, né? Você pergunta Não, eu o falo que a tudo com pessoa ele, gostaria e tal, e aí em cima do que ele quer, você A gente chega trabalha. num consenso juntos ali. Os dois conversam, vê o que vai ser feito. Aí ele confia em mim, porque vai ter que confiar muito. Os desenhos que eu faço ali é direto na pele, com caneta, né? Eu não tenho nenhum tipo de... Tudo que você De vê que eu cálculo, faço não é direto com canetinha na pele. Ou seja, a pessoa olha um monte de rabisco bagunçado, abstrato e não faz nem ideia do que vai sair. Graças a Deus o povo confia, que se não fosse isso... É o acho que- freehand. Né? não tem que confiar mesmo. Você já ouviu falar em tatuagem de fundo que faz no olho também? Tem gente que faz, né? Já... Mas por você favor, não trabalha com isso. Não, eles colocam injetam tinta no olho, é um negócio. Eu nem sei como funciona, pra falar a verdade. Mas é o que eu falei, eu sou bem focado só pra tatuagem japonesa. Eu sou até limitado, na verdade. Se você me perguntar até sobre outros estilos, eu até fico meio perdido, assim, até. Porque desde os meus 20 anos, assim, eu fiz o quê? 2 anos de tatuagem
de outros estilos comuns para aprender no começo, e depois eu fui me aprofundando, assim, a tatuagem japonesa. Mas eu tive essa chance também, né? Era todo mundo que teve essa oportunidade, eu tive, né? Pelo fato de eu estar trabalhando, Sim. eu trabalhava já, eu levava... E é o que eu falei, no começo eu levava como um emprego, uma profissão. Aí depois que eu comecei a ver como algo artístico. A gente precisa ir para um breve intervalo e a gente já volta com o Masashi. E se você tiver mais perguntas aí para o tatuador Masashi, você pode mandar aqui participando no 11 98334 5777. Considerada a primeira loja especializada em própolis no bairro da Liberdade, em São Paulo, a Murasan está comemorando este ano 25 anos. A Murasan sempre focou na qualidade e confiança, trazendo as melhores marcas de própolis. Tem uma grande variedade, como a famosa verde de Minas, a vermelha de Alagoas, a própolis marrom e até a gel própolis. E você indo até a Murasan, eles podem te indicar a melhor própolis. E para comemorar 25 anos, você dizendo na loja que é ouvinte da capital, além de garantir os 5% de desconto em todas as suas compras, ou pelo site murasan.com.br, usando o cupom CAPITAL no Japão, você ganha de brinde uma sacola Eco Bag, especial comemorativa de 25 anos da Murasan. A Murasan fica localizada na rua Galvão Bueno, número 352, a 4 minutos do metrô Liberdade. Pensou em própolis? Pensou em Murasan, própolis de tradição. E a Murasan, em parceria aqui com Capital no Japão, ela entrega aqui para o Masashi Ô, Murasan! Um kit Obrigado, é o Murasan. kit imunidade. Eu tô precisando, hein? A imunidade tá Ainda ruim agora, mesmo. né, com esse friozinho aqui que chega, a gente sempre acaba pegando um resfriado, Própolis, ó. uma gripe. Nossa, chegou na hora Então, certa. própolis para o Masashi fortalecer a imunidade Obrigado, dele. Murasan. Gente, tem algumas perguntas, na verdade, uns comentários no chat, né? A gente tem aqui, ó, um comentário do Helios Xavier, que ele fala que já frequenta há uns 6 anos já o estúdio Acho que até mais. do O Masashi. pessoal frequenta há bastante tempo. É o que eu falo. Provavelmente já deve ter o corpo fechado. Não, o caso dele é a indisciplina mesmo. Ele é meu amigo. Muitos são indisciplinados. Eles não vêm terminar, enrola. Mas não é só isso, é o que eu falo. É questão de vida. As pessoas têm vida, trabalho, não é assim. Não tem tanto tempo pra fazer. Então acabam fazendo devagar mesmo, demora. Olha, e tem um outro ouvinte aqui, que é o Vinícius Cordeiro, que ele comentou que às vezes as pessoas até param, né? Sim. Ele por reconhecer o estilo de tatuagem do Masashi. O desenho. Ah, eu acho que deve ter uma característica, eu acho, por isso. É diferente, né? Acho que cada tatuador tem um toquezinho ali Eu pra vou começar perceber. a reparar agora nas Tem pessoas com diferença. tatuagem Tem bastante pra ver diferença. se é by Masashi ou se não Mas é. não por ser melhor, é porque tem uma percebe. característica, que eu Não, falo. com certeza. São vários estilos de tatuagem japonesa. E você vê o estilo de cada tatuador. Quem faz, quem tá recebendo aquela tatuagem, acaba começando a estudar um pouco, ver os estilos, ver o tatuador tal, o Fábio é assim, o tal é assim, o Kim é assim, e assim vai. Olha, só uma curiosidade, que é até uma curiosidade minha. Antes de você desenhar, né, fazer no corpo da pessoa, você faz um esboço antes, ou, por exemplo, a pessoa, você sabe que ela quer aquilo e vai fluindo ali no Não, corpo flui na da hora. pessoa? É? Falei, na hora. O meu trabalho é assim, na hora. Eu faço justamente o negócio pra ficar encaixado na pessoa certinho, flui tudo na hora, com caneta. A pessoa não entende nada. Fica um monte de risco bagunçado, abstrato, e no final das contas sai aquilo que você viu na TV ali, na imagem. Tem que confiar. Então, Tem por que confiar. exemplo, né, aquele que a gente viu que é o corpo quase, as costas todas, Sim. até a coxa, Sim. aquilo ali você desenha tudo em um dia, o Na esboço no corpo. Eu não desenho Ou tudo. você só faz o esboço da parte que você vai trabalhar aqui. Só a parte que a gente vai trabalhar, por ser muito dolorida. A pessoa Tá. não aguenta fazer aquilo tudo de uma vez. Alguns casos, tem uns caras que até... Tem umas pessoas que aguentam até, pra fazer uma quantidade bem maior. Inclusive ele, aquele que tava na foto, ele tem uma Ele resistência muito grande. Monstruosa. Ele fez aquele trabalho em 4 meses. Foram 4 meses.
Ele veio, ele fez em 4 meses isso, vindo toda semana. Toda quarta-feira o Celso estava lá fazendo uma sessão. E sessões muita longas, de resistência. 3, 4 horas. Demorou muito. Ele fazia sessões de 2 sessões em média. Minha sessão tem média de 2 horas. Ele fazia em média de 2 sessões por quarta-feira e toda quarta-feira ele estava lá. Terminou rapidinho. Rapidinho, né? Não foi nada. E não tem foi cor. muito trabalho. Essa tatuagem dele tem cor em algum lugar? Tem bastante cor. Tem bastante cor. É que ali a foto tá preta e cinza, mas ela tá com cor. É que ali acho que ela não tava nem pronta ainda. Tá, produção, coloca aquela imagem como se fosse uma onda. Essa imagem, na verdade, esse desenho, ele é o que a gente falou de ukiyo-e, que é um estilo de uma arte japonesa. Então, se vocês olharem direitinho, é mais ou menos bem isso famosa, né? que essa é bem conhecida. É mais ou menos isso que o Masashi procura reproduzir, né? Que é o ukiyo-e, que é uma... Como que você falou? É uma pintura. Que é uma pintura, só que é Uma uma serigrafia. pintura... Os desenhos, eles são chapados, né? Não tem... não é tridimensional, né? É. E o que é um tipo de pintura, período Edo, de 1800 ali, que os pintores, eles se produziam no Japão. Eles faziam o cotidiano, a vida do Japão. Só que a arte é uma coisa cara, querendo Sim. ou não. Pelo que eu estudei, pelo que eu vi, ukiyo-e é um tipo de serigrafia, uma xilogravura. Eles têm as pinturas originais, em cima daquela pintura original eles fazem uma xilogravura. Por quê? Para poder levar para a grande massa a arte, de certa forma, com custo menor. Os tatuadores japoneses, eles pegaram esses desenhos desses artistas, eu tô resumindo bem a coisa, e colocaram isso em pele. E isso é reproduzido em pele. Na verdade, as referências que a gente tem, não digo nem a grande onda, lógico, todo mundo, acho que todo tatuador já deve ter visto isso, pego uma referência de água, alguma coisa do tipo. Mas geralmente essas pinturas são a base para tatuagem japonesa. Muitos são até cópia. A gente respeita a pintura, por exemplo, pega uma pintura Hoshige, Hokusai, e a gente pega o desenho do jeito que está mesmo ali, reproduz da forma que está, por questão até respeito do artista, assim. Lógico que na tatuagem a gente tem que simplificar algumas coisas, que é o que acontece. Se você olhar a tatuagem japonesa, ela é bem sólida, tem riscos grossos, porque não dá pra fazer tudo que tá numa pintura. Então a gente tenta fazer o máximo, a referência de todo tatuador japonês é tentar reproduzir o máximo pinturas de ukiyo-e, estudar sobre isso pra ver as divindades, né, como eu te falei, deuses, os heróis antigos, demônios, que tem muito, faz parte da cultura japonesa. Todo mundo acha que é toda romantizada, florzinha de sakura, aquela coisa. Pelo contrário, a tatuagem japonesa ela é bem obscura, a cultura é bem pesada, na verdade, até. Tem muito fantasma, yurei, obake, essas coisas bem fantasmagóricas, assim, né? Eu acho que é pra impor aquela coisa de armadura que a gente fala, né? Antigamente também. E usado pela máfia também, aquela coisa toda, os caras têm que mostrar aquela... Tem que Mostrar, impor uma... então, é que meio certa... que intimida, né? Quando você vê alguém todo com o corpo marcado, o corpo desenhado, prova, né? É uma forma da pessoa mostrar ali uma armadura pra... E é uma prova também, de Sim. mostrar que ele foi forte pra aguentar aquilo. Também, porque é também. muita dor. Você vê que a pessoa que fez aquilo, ele teve a disciplina, ele teve a perseverança ali, aquela coisa de terminar, né? Então você vê que a pessoa ali, você vê aquele cara e fala, meu, esse cara... Teve resistência ali pra brabo, aguentar né? a dor. A grande maioria que você vê que aguenta. Hoje em dia tem gente que usa pomadinha, essas coisas aí, mas é um negócio que, não sei, eu não concordo muito, não. Prefiro que seja... Tem que valer a pena, assim, eu acho que tem que... Tem um Sentir significado. a dor. Tem um significado você tá ali. Não tem graça. Qualquer um vai ter, né? Olha, a gente tem uma pergunta aqui do Edson Inohira. Ele pergunta pra você se existe algo, tem algum cliente que se inspira em alguma celebridade. Por exemplo, as pessoas vão lá e querem copiar No meu o caso, que não. alguém fez. Tem, isso em tatuagem, em outras vertentes de tatuagem, tem sim. Na época que eu tenho estúdio, o estúdio faz outros estilos de tatuagem, o pocket. Então assim, acaba tendo. Tem um cliente que manda uma foto e fala, meu, eu quero uma tatuagem do The Igual Rock. Isso aí era básico a gente receber numa época. Eu não recebo. Pelo fato de eu fazer tatuagem japonesa, eu não recebo esse tipo de proposta.
Mas os meninos lá da casa, eles recebem. Vira e E as mexe, tatuagens, principalmente as suas, elas são tatuagens únicas, né? Sim. Porque você disse que você reproduz elas Sim. ali na hora, no corpo, sem fazer um desenho antes, né? Num Não, é papel difícil. e depois reproduzir lá no corpo. A maior parte desenha direto na pele. E não tem, é isso mesmo. É basicamente isso mesmo. A gente tem uma outra imagem que, na verdade, é um desenho um quadro que eu peguei ali, eu tirei lá no estúdio, né? Que eu Uma achei pintura. que me chamou muita atenção, porque você consegue enxergar alguns elementos de sofrimento ali nessa Na arte. verdade, essa arte aí é uma arte bem sofrida mesmo. E essa é uma arte Ah. que é sua. Isso aí não é nem... É o que eu falo. A base ali tem umas coisas de tradição japonesa, tudo, um fantasma, mas tem um significado meio até pesado ali, aquela pintura ali. Você pode tirou uma falar? foto de um quadro bem pesado meu, hein? Então, é Mike? porque chamou muita minha ele é bem atenção pesado. de todos os que eu vi lá no estúdio, entendeu? Ele foi feito numa época não foi muito boa pra mim, assim. Ele tem um significado bem pesado mesmo. Prefiro até nem falar, na verdade, o significado pra não... Mas ele é bem pesado, assim, sim. Ele é bem denso, na verdade. Mas a base dele é japonês. Tem umas momídeis ali, se você olhar, um fantasma ali, né? E um yurei ali, sofrendo ali, um monte de... E na basicamente verdade, a tatuagem japonesa é isso, tá? Então, e isso que eu coloquei exatamente essa imagem aqui que Ela é chamou a meio atenção, assustadora. porque assim, eu não te conhecia antes. Sim. Mas quando eu vejo, né, essa arte, pra mim, eu entendo que o artista, né, que no caso é você, Sim. normalmente o artista, naquele momento que ele tá pintando, ele tá fazendo aquela arte, ele tá colocando ali no papel o sentimento, o sentimento Sim. dele ali Eu tento naquele evitar, desenho. tá? Eu tento evitar. Na tatuagem japonesa eu não faço isso, tá? Eu não coloco sentimento, não existe isso. É que nesse caso aí foi uma pintura, na verdade, Uhum. né? Eu acabei colocando um pouco, não foi a ideia, tá? No entanto que isso não é feito pra venda ou coisa do tipo, justamente porque... Na verdade é uma arte sua. Uma arte Você sua. quer que eu fale? Isso aí foi uma fase de depressão minha que eu fiz, eu tenho um pouquinho desse problema. E eu tava bem mal, assim, quando eu fiz isso aí, na verdade. Eu acabei reproduzindo isso aí de uma forma bem... solta ali. Porque, então, isso que eu quis mostrar, né, que pra vocês, é que o tatuador, ele é igual o que o Masashi falou. Na verdade, eu vejo como um artista, mas Sim. ele diz que ele é um artesão porque meio que ele Não. faz ali no... Meio que você talha ali no corpo, como se fosse mesmo, né, É o que eu falei, uma escultura. na pele eu não coloco sentimento, acho que tem que ter o significado da pessoa, Sim, tem os desenhos, sim. a gente tenta colocar ali flores, as pessoas pedem, tem muita mulher que vai lá, pede flor, adereça o braço inteiro, o braço, a Carolina é assim, várias pessoas. Então tem muita coisa bonita em tatuagem japonesa sim, Sim. mas é o que eu falei, não é totalmente romantizada, a cultura... Todo mundo sabe que ela tem um lado mais pesado ali e tal. E na tatuagem japonesa, acho que ela é bem exposta a isso. É bem exposto esse tipo de coisa. Os fantasmas, coisas yokai. A gente tem uma pergunta do nosso ouvinte. Bom dia, capital do Japão. Bom dia, Maica. Bom dia. Bom dia a Masashi. todos. Mamães, beijos no coração. Valorizem elas. Eu queria fazer uma pergunta. Qual foi a tatuagem mais cara que você já fez? Bom dia, Rodolfo Não Dias. tem preço, difícil. Difícil falar, meu amigo, isso aí. Bom dia. O preço da tatuagem é o que eu falo. Isso aí, na verdade, é o que pouco eu me importo. Parece que não, mas pouco eu me importo, assim. Não existe isso. Vai conforme o que a gente consegue fazer. E como são sessões, a pessoa acaba não tendo um valor fechado, assim. Estimativa, né? Não existe uma estimativa. Eu não consigo dar, igual eu falei pra você no começo, pessoal, quantas sessões eu gasto pra fazer um braço? Você tá sendo muito fútil perguntando isso até, assim, a pessoa que vai me procurar fazendo isso. Meu, você tem que se importar com o resultado. Eu garanto que eu sou honesto, eu sempre falo isso pras pessoas, tento fazer o máximo pra pessoa economizar, óbvio, como eu falo sempre. Nesse ponto é uma coisa de cultura mesmo, cultural, que eu sigo bem à risca. Mas não dá pra ter uma estimativa, de valor não dá pra ter. Não tem como ter.
Mas o valor é o que eu sempre falo. A pessoa acaba sempre chegando, fica bem satisfeita com tudo lá comigo, porque eu sou bem honesto. Sou bem aberto com isso. Rápido, existe todo um processo ali profissional para fazer a coisa que... As pessoas falam muito de custo, é isso que eu fico meio triste, assim, falar a verdade, assim. E não é o foco. Porque é o que eu falo, você não tem condição, acho que a questão é você saber conversar, acho que pra tudo. Hoje em dia, depois de um pós-pandemia, acho que a questão é saber conversar, saber levar e... O que você quer? Eu cheguei a dar tatuagem de presente já, mãe. Pessoas assim que precisavam de uma tatuagem, homenagem à mãe que faleceu, alguma coisa, eu não sabia, nem conhecia a pessoa, e eu cheguei a dar tatuagem pra pessoa, porque eu vi que era importante pra mudar a vida dela. Perdi uma amiga há pouco tempo ali, há uns tempos atrás, eu vi o quanto significava a tatuagem pra ela, e fiquei bem triste dela não ter aproveitado a tatuagem, tá? E você vê o quanto é importante pras pessoas isso. Então assim, as pessoas, por mais bagunceiro que eu seja, às vezes as pessoas veem eu falando sério, tirando sarro, algumas coisas, eu levo muito a sério as pessoas me procurarem pra fazer uma tatuagem. Quando tem significado ainda, é uma coisa que eu levo muito a sério. Tem que ser levado. Não, com certeza, Tem que ser porque levado. ali é o sentimento da pessoa Sim. que tem ali. Sim. Sim. A gente tem uma imagem que na verdade, eu acho que é de algum trabalho que você fez em algum dos seus clientes aí, Sim. que a produção vai colocar pra você ver aqui na nossa tela. Sim. As marcações que eu faço. Ah, aquela parte vermelha São marcações. são as marcações. E os desenhos que eu faço com caneta ali, você pode ver que não tá nem tatuado, na verdade. Ainda tá tudo só desenhado ali, não tem nada tatuado, nem pronto está ali. Ah, aqui ainda é Não, o esboço. É um só. esboço, se você olhar aqueles riscos, é tudo caneta. Tá, Em mas volta a é parte caneta. do... essa parte do ombro, essa Aqui do tá lado pronto. direito, ela tá feita. Ela já tá feita. Esse lado, Ali tá em processo. o do lado outro esquerdo lado, está em processo. É. E a gente usa aquela caneta pra poder marcar, fazer umas marcações. Você vê que eu faço um negócio bem esculachado. Só pra ter uma base e dali eu partir pra agulhada. Ah, como eu tá. falo. Então... Ah, mas o esboço, esse sendo um esboço, ele é praticamente na verdade... É um esboço mesmo. É, Você a pode ver que pessoa é já- bem mal feito o que eu faço. Não, mas eu falo assim, já dá pra pra pessoa ter noção. uma ideia de como que vai ficar. É uma ideia mesmo, porque ficou bem diferente daquilo ali, na verdade, até o resultado final. Você vê que é bem diferente. Então, assim, na hora que a pessoa vê, ela fica até assustada. Fala, meu Deus do céu, o que esse cara vai fazer em mim? Não tô entendendo nada. Depois ela fica feliz. Eu garanto que a grande parte, até hoje, sai bem feliz. Mano. Ó, tem um comentário aqui da Joelma, né, que ela fala que quem vai fazer a tatuagem com você sabe o que tem em mente e o que quer, né? Sim, eles sabem o que tem em mente, mas chega na hora, muda bastante coisa. Você, Que eu encaminho. você deve caminhar. Eu encaminho a pessoa pra fazer o correto. Sim. Se eu ver que a pessoa quer fazer algo que não vai ficar dentro do parâmetro que eu busco ali, eu nem faço. Eu nem arrisco fazer. É difícil rejeitar algum trabalho, algum tipo de trabalho. Tem uma outra pergunta que chegou pra gente, como que você também faz em peles negras? Faço. É bem raro o pessoal com pele negra fazer, mas a gente faz sim. Já fiz vários já. E aí, no caso, por exemplo, a forma que você faz pra colocar o pigmento ali, aí É a você tem mesma que... coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Tem cores que a gente usa específicas, né? Que você sabe que ali tem um tom ali de pele que não vai ficar tão agradável ali. Então a gente Vai ser. sabe ter esse equilíbrio, na verdade, ali na hora. Tem que ter. Isso aí é, na verdade, não só pra tatuagem japonesa, mas pra qualquer uma. Qualquer tipo de tatuagem a gente tem esse olhar pra poder, esse tato ali de ver o que fica bom, o que fica ruim ali na pele negra ou pele clara. Tem pele clara que é ruim também. Mais dura, mais densa, ressecada. É o que eu falo, tem Tem de tudo. de tudo, não dá pra... Tem de não tudo tem e como... você precisa se adaptar à pele ali na A hora pele que na você hora. tá trabalhando. É. Tem gente de pele clara e é duro, mano. É difícil. Olha, Masashi, foi um prazer receber você aqui. E eu queria que você passasse os contatos, né, para os nossos ouvintes que tiverem interesse em seguir os trabalhos do Sim. Masashi, ou se tiverem interesse em fazer uma tatuagem. Eu tô pensando aqui.
Quem sabe um dia, em vez de eu ligar pra agendar uma entrevista, eu ligo pra fazer uma tatuagem. Escondidinha, uma sakurazinha, uma florzinha de sakura pequenininha. A gente começa com sakura, Assim. começa com sakura e aí depois faço tatuagem começa a virar delicada, a árvore, né? É assim Exatamente mesmo. isso. Eu faço tatuagem delicada, viu? O pessoal acha que eu não faço, mas eu faço muita tatuagem delicada. Mas foi um prazer estar aqui sim, viu, Maicon? Falar com o pessoal aí. E como que os nossos ouvintes encontram vocês? Tem o nosso Instagram, que é o Pocket Room Japanese Studio. E o meu, Fábio Masashi, além dos outros tatuadores, você acha o link de todo mundo lá. Tem um WhatsApp, que tá lá no link do Instagram também, 911, né? 986213976. Tem lá o número, vocês vão achar no Instagram. Procura o Instagram, Pocket Japanese Studio, Pocket Room, Fábio Masashi, e vocês vão achar bastante coisa lá. Se Olha, tiver, antes eu de recebo terminar, vocês, só legal. tem uma pergunta aqui Sim. que eu achei bem interessante da Ara. Sim. Ela pergunta pra você, se fosse o seu último dia como tatuador, qual seria a arte que você tatuaria? Nossa. Eu não sei, eu tatuo tanta coisa. Mas se hoje Mas fosse isso o eu seu sei. último dia, alguém falasse assim, acabou. Mas tatuar em mim? Será? Não, em qualquer alguém? coisa, em alguém, não sei. Faria flores sakura, uma flor de pêssego, pessegueira, alguma coisa assim, coisa bem bonita assim pra deixar pra vida ali, uma coisa que simboliza a vida. Sakura, flor de pessegueira, alguma coisa bem bonita, delicada pra vida, aí pro pessoal ver que a Mas aí vida você faria em você ou você faria em alguém? Eu faria em outras pessoas. Em mim não, em mim o negócio é a conversa é outra. É que hoje, gente, ele tá de roupa. É. Ele Eu tô tá de tampado, manga eu tô- comprida, ele tá todo tampado. Mas quando eu conheci, ele tava acho que ele tava de regata. É. Aí ele tem o braço, aí ele me mostrou Eu sou todo aqui fechado, algumas mas coisas são tatuagens novas mais que ele pesadas. tem aqui nos dedos É. também, que... tem Mas eu faria bastante. algo mais delicado, não faria algo que eu faço em mim, não. Em mim é um negócio mais pesado, simbólico, de uma forma diferente. Tá. Só lembrei de uma coisa. Então, ó, se você ir lá no Masashi fazer a tatuagem, você vai pra você ficar com você tem que já ir em mente de que você vai ficar com essa tatuagem pro resto da sua vida, tá? É, E, assim, ele não faz remoção de tatuagem, Não. né? eu Então, faço cobertura, pessoal. Se quiser, eu cubro, mas... ele emoção não. cobre, mas ele não faz remoção de tatuagem. Então, a tatuagem é isso, né? Você tem que saber o que você quer e já tem que ter em mente que É. aquilo ali é pra sempre. E o pessoal tem que saber também que, como eu falei, o estúdio de tatuagem japonês, ele é privativo, ele é um estúdio fechado, ele não é um estúdio comercial, ele não é aberto pra rua. Você vai ligar, vai agendar um horário pra conversar comigo, pra gente vai ver, vai fazer uma anamnese, vai conversar, a gente vai fazer tudo ali pra ver o que vai ser feito. Pra você dar andamento. Como eu falei, é diferente o atendimento. É uma coisa bem diferente do trivial aí, do comum aí. É isso aí, gente. Muito obrigada, Masashi, Carol. E Imagina. esse foi Masashi, tatuador, e eu vou falar que ele é um artista. Mas mesmo ele falando que ele é só um artesão. Não, eu sou. Agora eu sou. Eu tô na rádio.